Dizem que Santa Teresinha influenciou o Papa São Pio X na comunhão diária da Igreja e na comunhão das crianças com 7 anos. Seria isso verdade? Antes de tratar sobre esse assunto, eu quero que você veja este recado que tenho para você. Se inscreva no canal da Escola do Carmelo, aperte o sino de notificação para você não perder nenhum vídeo. O cardeal Sartre era de família pobre, simples, e se tornou Pio X. Quando padre, já tinha fama de santidade pela sua simplicidade. Doava para os pobres as suas roupas. Isto é, ele usava batina, mas dentro tinha as roupas, calça, camisa, e ele não pensava 2 vezes, quando o outro precisasse, ele estava doando. E tornou-se Papa em 1903. Como Papa, continuou uma vida simples. Não fazia refeições sozinho. Dispensou o guarda suíço que ficava à sua porta, enquanto ele dormia. Ele dispensou. Nós ficamos admirados agora, quando o Santo Padre, o Papa Francisco, que a mídia mostrou isso, que uma vez ele deu uma cadeira para o guarda sentar-se, porque normalmente fica de pé. São Pio X dispensou o guarda suíço. E nós conhecemos São Pio X como um homem muito duro. Sim, ficamos só com aquela parte que ele foi muito duro com o modernismo. Inclusive, tem um decreto de que os padres eram obrigados a renunciar ao modernismo. Isso vigorou até o pós-Vaticano II, que é 1967. Mas esse não é o nosso assunto de agora, mas é comparar São Pio X com Santa Teresinha e ver as influências de Santa Teresinha no pontificado de São Pio X, mesmo que ainda não tenha sido beatificada. Ele já a chamou de santa. Veremos isso. São Pio X nasceu primeiro do que Teresinha e morreu depois de Teresinha. Ele nasceu em 1835 e Teresinha 1873. Ele morreu em 1914 e Teresinha em 1897. Em 1896, Dom José foi nomeado patriarca de Veneza. Enquanto isso, Teresinha, nesse mesmo ano, entrega o manuscrito A para a Madre Inês. Teresinha tem as primeiras hemoptises, entra na noite escura da fé e também redige o manuscrito B, nesse período em que ele foi nomeado patriarca de Veneza. Em 1903, Dom Giuseppe Sartre foi eleito Papa Pio X. Teresinha já havia falecido, mas a sua história de uma alma já tinha dado uma explosão pelo mundo afora. Não estava no mundo todo ainda, não, mas a história de uma alma já estava traduzida em inglês, em polonês, e em 1905, 2 anos depois, já estava também sendo traduzida para o holandês. Foi durante o pontificado de São Pio X que foi começado o processo de beatificação de Teresinha em 1910. E São Pio X, o Papa São Pio X, viveu esse período de efervescência de Teresinha. Aí vem a pergunta e também algumas respostas que fiz uma pesquisa para poder responder com consistência. Teria Teresinha influenciado nas reformas litúrgicas da comunhão diária e na primeira comunhão das crianças aos 7 anos? Para a primeira pergunta, Teresinha não influenciou na reforma litúrgica da comunhão diária. Já ouvi isso de muita gente, de pessoas dando palestra e afirmando: a comunhão diária na igreja é graças a Teresinha. Não. Vamos dizer, acontece um desejo que ela tinha. Ela escreveu uma carta para Maria Guerrin, falando sobre de que ela deveria comungar sempre. E também Teresinha manifestava esse desejo de comungar todos os dias.
Então, por causa disso, e que São Pio X também gostava muito dela, por causa disso as pessoas começaram a pensar que a comunhão diária na igreja é graças ao desejo de Teresinha. Não é. Vejamos por quê. Porque o decreto da comunhão diária, Sacra Tridentina Synodos, quer dizer, sobre a comunhão eucarística diária, frente ao jansenismo, que o jansenismo não pode comungar todos os dias, e até mesmo o decreto diz que a comunhão se tornou algo para as pessoas perfeitíssimas. Está lá no decreto. E aí o decreto vem para acabar com isso. Não, as pessoas têm o direito à comunhão diária, mas para isso tem também as obrigações, isto é, está em estado de graça, e que o pecado venial ele não impede a comunhão, vem dizendo nesse decreto, e também a reta intenção. Tem a reta intenção, sem pecados graves, e o pecado venial não impede a comunhão. Porque o jansenismo era assim, você teve um pensamento contrário à vontade de Deus, já estava impedido de comungar. São Pio X diz que não, tá? Diz que não. Então está nesse decreto. Então, mas esse decreto foi dia 16 ou 20 de dezembro de 1905. E o primeiro contato de Pio X com Santa Teresinha se deu aos 15 de março de 1907. Então, porque ele recebeu do padre Prevot uma história de uma alma com capa de couro branca, e ali ele teve o contato em 1907, ou seja, em 1905 já havia tido o decreto para a comunhão diária, então não houve a influência de Teresinha. E durante o processo de beatificação de Teresinha, em 29 de outubro de 1910, o Monsenhor Tey, que era vice-postulador da causa de Teresinha, em uma audiência com o Papa, leu a carta que Santa Teresinha havia escrito para Maria Guerrin, aos 30 de maio de 1889, sobre a comunhão frequente. Então, Teresinha escreveu essa carta em 1889 para Maria Guerrin sobre esse desejo da comunhão frequente. Ora, isso foi em 1910. 1905, mais uma vez, lembro, foi quando teve o decreto. Então, portanto, a comunhão diária, posso chegar a essa conclusão, não teve a influência de Teresinha, mas se realizou na igreja um desejo que Teresinha tinha. Agora, para a pesquisa que fiz, talvez tenha influenciado na permissão da comunhão para as crianças aos 7 anos, mais ou menos, porque o decreto diz assim, comunhão para as crianças, comunhão e confissão aos 7 anos, mais ou menos. Esse decreto foi quando? 8 de outubro de 1910. Nesse decreto, quam singulare, sobre a comunhão aos 7 anos de idade, mais ou menos. Ora, veja uma coisa. Isso foi em 1910. Em 1907, Teresinha já estava sendo conhecida por Pio X. E em História de uma Alma, Teresinha relata sobre a primeira comunhão da sua irmã Celina. Como foi a confissão de Teresinha e quanto tempo durou para ter a primeira comunhão? Teresinha confessou antes de completar, talvez, poucos dias antes de completar 7 anos. Depois da sua primeira confissão, ela só foi comungar aos 11 anos de idade. E quando ela confessou, coincide que pouco tempo depois, quem fez a primeira comunhão foi Celina. E Teresinha, ela relata sobre a primeira comunhão de Celina como sendo dela. Como sendo dela. Isso está em História de uma Alma, parágrafo 81. Vamos ver. 81 adiante.
bem o percebi no belo dia da primeira comunhão da minha querida Celina, tendo apenas 7 anos. Escutava desejosa de preparar-me também, mas muitas vezes me dizias que me fosse embora, pois era muito pequena. Então meu coração ficava apertado e pensava que 4 anos não eram demais a fim de se preparar para receber o bom Deus. Uma tarde ouvi-vos dizer que a partir da primeira comunhão era preciso começar vida nova. Imediatamente resolvi não esperar por este dia, mas começá-la ao mesmo tempo que Celina. Mais adiante, o dia da primeira comunhão de Celina deixou-me uma impressão semelhante ao de minha primeira comunhão. Acordando de manhã, sozinha na grande cama, senti-me inundada de alegria. É hoje, o grande dia chegou. Não me cansava de repetir estas palavras. Parecia-me que era eu que ia fazer a primeira comunhão. Creio que recebi grandes graças neste dia e considero como um dos mais belos de minha vida. Ora, São Pio X, com certeza, já havia lido a história de uma alma. É tanto que uma vez ele pegou um quadro com a foto de Teresinha e disse para um bispo missionário: esta é uma das maiores santas do tempo moderno. Ela nem havia sido ainda beatificada, mas ele disse isso para um bispo missionário. Então, podemos pensar nessa influência de trazer a comunhão para os 7 anos de idade e não deixar para depois. Então, talvez essa influência Teresinha tenha colocado no coração de São Pio X com seus escritos. Há um padre que ele dizia que não havia nada de extraordinário em Irmã Teresinha do Menino Jesus. Sabe qual foi a resposta de São Pio X? Essa extrema simplicidade é precisamente o que há de mais extraordinário e de notável nessa alma. Estude outra vez a sua teologia. E dizem que São Pio X costumava recomendar às pessoas que ele recebia em audiência que rezassem a Irmã Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. Teresinha do Menino Jesus, interceda por nós. E São Pio X, os dois estão no céu. Todos os seus desejos foram realizados. E agora, nós que estamos aqui, agradecemos a Teresinha por ter desejado comungar todos os dias e agradecendo a São Pio X por ter permitido que pudéssemos comungar todos os dias. E não somente isso, mas também que as crianças, o quanto antes, na idade da razão, recebessem a primeira comunhão. Deus nos abençoe. Amém.